Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu vim aqui para passar para vocês as informações sobre Early Childhood Education, que é justamente um dos profissionais que eu citei no vídeo de como ser professor no Canadá, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Vocês fizeram uma série de perguntas para que eu pudesse pedir para minha cunhada responder, então muito obrigada, cunhadinho, por ter respondido, e muito obrigada a todo mundo que deixou as suas perguntas a respeito de Early Childhood Education, tá? Eu vou ler as respostas dela sobre tudo relacionado ao que vocês perguntaram de Early Childhood Education, tá bem? Espero que vocês gostem. Se vocês são da área de educação infantil, deixa o joinha de vocês aqui. Caso você tenha outras informações sobre essa área, deixa aqui nos comentários, certamente vai ajudar todo mundo que tá correndo atrás de ser um Early Childhood Educator aqui no Canadá. E eu já aviso que eu vou sempre falar SE, porque eu não consigo falar Early Childhood Education ou Early Childhood Educator sem fazer muito esforço, porque é muito difícil. Então vamos lá, a primeira pergunta de vocês foi: quanto tempo dura o college de Early Childhood Education? Bom, existe o diploma, né, que é o college mesmo, que são 2 anos. Eu já vi gente falando pra mim que tem um curso da Sprott Shore que dura 1 ano, tá? Que veio fazer o da Sprott Shore que dura 1 ano, mas que pode se tornar 2 anos se quiser trabalhar com uma outra faixa etária de crianças, tá? Então eu não sei se isso procede ou não. E tem o bacharelado, né? Que aí duram 4 anos, é uma faculdade mesmo. No caso, com o diploma de SE, você pode trabalhar como um full SE. E com o bachelor's, que dura esses 4 anos, você vai ter mais experiência teórica e vai ficar mais fácil caso você queira fazer uma pós ou um mestrado ou um doutorado dentro dessa área. Efetivamente, com relação a trabalho, não faz muita diferença você ter um bachelor's ou você ter um diploma, tá bom? Qual é a média de preço dos colleges? Bom, para um estudante internacional, a média é mais ou menos de $15 mil por ano, enquanto para o estudante internacional é mais ou menos uns $3 mil por ano. Isso ela está falando, provavelmente, né, da experiência dela e dos colegas de turma dela na época em que ela se formou. O diploma de SE serve para quem quer ir trabalhar no Brasil? Sim e não. Sim, porque é um diploma internacional e, né, o Brasil valoriza tudo que vem de fora, então se você tem um diploma internacional, certamente ele vai ter um peso grande no seu currículo, e não porque é uma profissão que não existe no Brasil. Então você vai ser formado em uma coisa que ninguém é capacitado a fazer no Brasil, porque ninguém tem essa formação. Existe algum ranking ou universidade mais reconhecida pelos contratantes? Isso depende muito da província. Alguns lugares dão mais preferência, né, para algumas instituições do que outros. Por exemplo, a George Brown College tem um curso muito bom de Early Childhood Education, que foi onde a minha cunhada se formou. O programa da George Brown College tem 4 estágios diferentes e logo no primeiro semestre você já está estagiando. Então logo nos primeiros 6 meses você já sabe, é isso aí que eu quero fazer. Ou não, esse negócio de criança aí não é comigo não. Então eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês com as listas de colleges e universidades que oferecem esse curso aqui em British Columbia, tá bem? Quando você sai do college, você sai habilitada para trabalhar com qual faixa etária? Bom, você sai habilitado para trabalhar com crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Aí ela disse assim: quando você faz o college em BC, você pode fazer o college só de SE, que só vai te habilitar a trabalhar dos 3 aos 13 anos. Próxima pergunta. O profissional sai com noções de matérias básicas da escola ou o foco é no desenvolvimento da criança? Bom, é um pouco de tudo. Na verdade, o SE ele tem uma visão bem holística da criança, então ele vai focar muito mais na questão do desenvolvimento da criança. Ele vai pegar a parte emocional, a parte cognitiva, a parte social, a parte física. Tudo isso é muito importante para o SE. E é por isso que muitos SEs estão sendo colocados para trabalhar em escolas. Existe alguma diferença entre os colleges privados e públicos nessa área? Não. Na verdade, se você estiver procurando um college para fazer, seja ele público ou privado, você tem que olhar qual deles te dá mais possibilidade de estar estagiando, de estar botando a mão na massa, porque quanto mais prática você tiver durante o curso, muito melhor, né? Tanto porque você já sai com um currículo mínimo, quanto porque quando você se depara com uma coisa que você não sabe como lidar, né? Você tem a possibilidade de perguntar aos seus professores ou até para os seus colegas e já sair sabendo bem mais coisa. Certamente depois de formado você não vai ter o apoio dos seus professores, né? Então aproveita para encher eles de pergunta lá enquanto você estiver fazendo seu estágio. Bom, com relação às matérias e o conteúdo do college, vamos lá. Como é o conteúdo de artes aprendido no Early Childhood Education? O que eles vão te dizer em artes é mais ou menos assim: quais os materiais que vocês devem usar, quais os materiais que vocês não devem usar, como você colocar esses materiais para as crianças brincarem, o que pode em cada idade, né? Então, por exemplo, você não pode dar isopor para crianças muito pequenas porque elas podem ingerir aquele isopor e o isopor ele não aparece no raio-x, por exemplo.
Qual é a função dos materiais dentro do aprendizado da criança também. Então, mais ou menos isso que você tem de conteúdo de artes dentro do curso de Early Childhood Education. Quais são as correntes pedagógicas mais fortes no Canadá? Bom, isso depende muito da província. Normalmente é uma mistura de várias teorias, como a gente já falou aqui, eles tentam sempre ver a criança como um todo, né? Normalmente se incentiva a criança a brincar bastante. E aqui em British Columbia, como eles têm um contato grande com a natureza, tem muita atividade que é feita em contato com a natureza. Com relação aos estágios, como são os estágios em ECE? São por faixa etária. São remunerados? Não. Agora vamos falar sobre o mercado de trabalho. Ter sido professor no Brasil ajuda a arrumar emprego part-time durante o curso dentro da área de educação? Não. E se você não entende por que, assiste, por favor, o vídeo de como ser professor no Canadá, que eu já mostrei que estava ali antes nos cards. É fácil arrumar emprego ao terminar o college de ECE? Sim. Como você sente que é a demanda do mercado? Bom, existe o mercado, não é difícil de arrumar emprego, mas eles exigem que você tenha certificação, que você tenha o curso de primeiros socorros e de preferência que você tenha um bom inglês, né? É uma profissão regulamentada, mas não é uma profissão que tem uma prova da licença, mas essa licença precisa ser revalidada a cada 5 anos. Quais os maiores desafios que você vê na carreira de ECE? Melhores salários. Tentar não ficar doente o mês inteiro, né? Porque lidando com criança, a gente acaba ficando mais doente, né? Então, quanto mais nova a criança, mais difícil o trabalho. Então, resumindo, horas longas, trabalho difícil e salário baixo. Qual é o salário médio e o máximo que você já viu para ECE e para ECA? ECA é o Early Childhood Assistant, ok? Bom, o salário médio é de $16 canadenses por hora. O máximo que você vai ganhar, dependendo da sua província, é de $25 por hora. Mas isso é bem raro e normalmente isso é para assim, o cara que é o supervisor de uma equipe de ECE. Alguns lugares normalmente te pagam por contrato, mas normalmente é por hora mesmo. Você sentiu dificuldade competindo com nativos? Ela falou que não. E na verdade você vê poucos nativos trabalhando dentro dessa área. Mas quando eu fiz o vídeo passado, né, de professor, uma moça falou que ela não conseguiu um emprego como ECE em uma biblioteca porque ela tinha sotaque. Então, né, complicado. Falaram que quando ela melhorasse o sotaque, eu tivesse menos sotaque, que era para tentar de novo. Isso é uma coisa tão não canadense, né? Todo mundo tem sotaque, cara. Todo mundo. Ah, não, porque a gente não quer que as crianças aprendam o seu sotaque. Existe alguma província com mais demanda? A demanda é maior onde tem mais gente. Provavelmente nas grandes cidades tem mais demanda. Apesar de que uma das pessoas que comentou no vídeo de professores disse que em algumas cidades da província do Quebec tem bastante demanda sim, tá bem? O mercado canadense aceita tranquilamente profissionais sem residência permanente? Sim, contanto que você tenha um work permit. Ainda mais que você é obrigado a ter um work permit para você fazer o college, já que você vai estar estagiando o tempo inteiro. É como se fosse um co-op, né? Então, alguns cursos eu acho até que são de co-op. Esse eu acho que da Sprout Shaw é um co-op. E como eu já falei, não dá pra você ser um ECE sem um college. Bom, com relação à profissão, as escolas possuem um currículo / plano de aula a ser seguido ou as professoras têm liberdade de planejamento? Bom, é igual a escola no Brasil. Você tem o que o governo indica que você tem que fazer. Como você vai fazer isso depende de você. A educação infantil é mais focada no lúdico, no social ou no bem-estar? Ou é mais tradicional como no Brasil? Bom, é focado em tudo. Como a gente já falou umas 2 vezes, é uma visão super holística da criança. Vai focar no social, emocional, cognitivo, físico, comunicação, tudo. Mas é interessante ser um ECE aqui no Canadá, porque aqui você vai encontrar gente de todas as nacionalidades, crianças de todos os costumes. Então aqui você jamais vai poder falar para uma criança que é errado ela comer com a mão. Porque vai que ela é de algum lugar do mundo onde ela come com a mão. Muitos livros aqui são em 2 línguas. Muitas vezes você chama os pais para passarem um tempo com a criança dentro da sala de aula, até para elas se sentirem mais em casa e para conhecerem outras culturas também. Eles celebram muito as datas comemorativas de todas as culturas diferentes, né? E você sempre adapta tudo para todos os tipos de crianças, tenham elas algum tipo de questão física, emocional, cognitiva, não importa. As crianças têm bastante tempo para brincar? Muito. Basicamente, em daycare é tudo brincadeira. Você planeja as atividades, mas você guia até um determinado momento. A intenção não é bem ensinar, você provoca, você vê o que a criança vai fazer, como ela vai fazer, né? Você dá o que ela tem que fazer e quem faz é ela, quem guia tudo é a criança. Há reuniões periódicas com os pais com relatórios?
Sim, o tempo todo. Quanto mais nova a criança, mais você fala com os pais. Você diz como foi o dia da criança, você diz o que ela comeu, se ela dormiu, quando dormiu. E você pergunta também, a criança comeu em casa? Como é que ela passou o final de semana? Tudo. Tem uma conversa grande aí com os pais. Existe diferença entre trabalhar em escolas públicas ou privadas? Um pouco, mas a diferença vai mais entre a filosofia da escola e também dos materiais disponíveis para você poder fazer aí o seu trabalho. Para trabalhar em instituições públicas é necessário concurso público? Não. As práticas pedagógicas como planejamento mensal, plano de ensino, plano de aula, diário, fazem parte da rotina de um formado em SE? Sim. Como lidar com crianças de diferentes países na mesma turma, especialmente com relação à adaptação? Bom, no Canadá não tem como não lidar com isso, né? Você vai ter que pensar na diversidade o tempo todo. E eu falei um pouquinho sobre isso algumas respostas atrás. Existe um piso salarial para a classe educadora? Para a SE não tem, mas normalmente o salário varia de 15 a 16 dólares por hora. Como o SE lida com a indisciplina dos alunos? Bom, existem várias formas de você lidar com a criança, né? Primeiro você tem que conversar com a criança e descobrir o que aconteceu, por que ela está sendo indisciplinada, né? Então, porque muitas vezes isso tem a ver com alguma questão que aconteceu em casa, às vezes não tem nada a ver com alguma coisa que aconteceu na sala de aula ou alguma coisa que aconteceu com algum outro colega. Às vezes a criança, ela tá triste, às vezes a criança tá simplesmente entediada, né? Ela não tá se sentindo desafiada. Então, ela acaba reagindo dessa maneira, né? Indisciplinadamente. Então, isso varia muito do que você prega como educador também. Então, como você vai fazer isso. No caso da minha cunhada, que é geminiana, ela ia conversar com a criança. Com relação a especializações na área de Early Childhood Education, existe pós em SE? Existe. Depende um pouco da sua formação, mas normalmente vai de um certificado até doutorado, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, tem várias coisas que você pode fazer. Eles contratam professores de educação física para educação infantil ou tem que fazer o college mesmo assim? Todo mundo tem que fazer o college. Para se trabalhar com crianças especiais no Canadá, o SE é o suficiente ou precisa de especialização? Bom, depende. O SE vai te abrir muitas portas, mas existem sim cursos para crianças com necessidades especiais, por exemplo. Então, depende muito do que você quer trabalhar. Com relação aos daycares, tem uma pergunta que é: os daycares aqui são sempre privados? Sim. Porém, o governo oferece programas em instituições públicas, onde os pais e filhos ficam juntos durante algumas horas, na sala de aula com os Early Childhood Educators. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que têm interesse nesse assunto. Deixa o seu joinha, ajuda muito a divulgação do vídeo, ajuda muito no crescimento do canal. Novamente, muito obrigada a todos, muito obrigada, cunhadinha, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!